Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Timão para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre a atual situação do Corinthians, tá? Os problemas que o Corinthians enfrenta no gramado para o jogo de domingo diante do Vasco, a sequência do Timão e também todos os problemas que vem acontecendo no nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? Olha, peço humildemente para você deixar o seu like. O like ele é de grande importância para ajudar aqui o canal a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá bom? E também se inscreva, vem fazer parte deste canal, porque postamos 3 vídeos diários. Sai 2 vídeos agora, tá, fiel? Um aqui, um no Corintianeiro 2.0 e um à tarde novamente aí no Corintianeiro. Que detalhe importante, no Corintianeiro 2.0 vamos trazer informações sobre Names Rights, tá, fiel? Vamos trazer informações também sobre Transfer Ban, então o vídeo lá está bombando aqui para trazer para vocês as últimas informações atualizadas do Corinthians, tá bom? Então vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho também sobre o candidato dos bilhões aqui no Corinthians, tá? Temos muitos assuntos aqui para a gente conversar. Fiel, primeiramente quero trazer informações de campo para vocês, tá? O José Martínez passou por cirurgia e está fora do Corinthians, que inclusive o Corinthians vai desfalcar contra o Vasco, José Martínez, aí a gente vai desfalcar André Carrillo, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians vindo aí com praticamente 4 a 5 perdas, tá? Principalmente na questão do Corinthians, é que o Corinthians está perdendo seus principais jogadores. Não significa que o Corinthians perdeu um lateral, tudo bem, são importantes, mas a gente consegue ainda substituir. Perdemos um zagueiro. Não, o Corinthians está perdendo seus principais jogadores por lesão. E detalhe importante, o Rodrigo Garro está forçando a barra, jogando direto, que pode também estourar aí a qualquer momento, e o Corinthians estaria na berlinda de vez, tá? E a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é uma sequência fácil. A gente precisaria de todos os nossos jogadores, porque vamos enfrentar clubes bastante difíceis, tá, fiel? Então, por exemplo, o Corinthians joga contra o Vasco domingo, tá? Aí depois a gente encara o Atlético Paranaense e depois a gente pega o Palmeiras e o Fluminense. Olha a sequência do Corinthians, Palmeiras dentro de casa e o Fluminense fora, com todos esses desfalques. Então, olha a situação que o Corinthians se encontra por causa dessas contusões que aconteceu. Aí como que a gente vai cobrar o Dorival Júnior, fiel? E detalhe, tá? No jogo contra o Atlético Paranaense, o Ranieri tá suspenso. Então é sem José Martínez, sem Ranieri, o Corinthians perdeu seu meio campo inteiro. Sem José Martínez, sem Ranieri, sem André Carrillo, sem Memphis Depay e sem Yuri Alberto. Estamos falando aí de 5 jogadores titulares do Corinthians, tá, fiel? Para o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense fora. No Campeonato Brasileiro, a situação do Ranieri está normal, aí passa para 4 desfalques por lesões. Desfalques que são considerados titulares do Corinthians, tá? E o problema não é só esse, o problema é que o banco de reserva do Corinthians não consegue contribuir a mesma coisa que os titulares contribuem, nem 90% do que eles entregam dentro de campo, porque realmente o nosso banco de reserva hoje é totalmente, vamos dizer assim, na minha opinião, jogadores que não conseguem compartilhar, não conseguem doar aquilo que merece dentro de campo, não são jogadores para o Corinthians, para ser bem real aqui para vocês, tá? Thales Magno, péssima fase. Romero, péssima fase, que inclusive o Thales Magno está jogando desmotivado, tá, fiel? E eu não estou defendendo, não. É pior ainda, porque se o cara não está motivado jogando no maior clube do Brasil, então que saia de uma vez. Por quê? Ele está vendo que o Corinthians não vai ter dinheiro para comprar ele. Então o jogador já está jogando, sabendo que não vai ficar no Corinthians. Então o que adianta eu vir aqui fazer 1, 2 gols se eu não vou ficar no clube, tá? Então porque o Corinthians não vai comprar o Thales Magno, mesmo que agora nesse finalzinho aí de meses para o final do ano, né? Mesmo aí nesse final, mesmo você começar a jogar bola agora, o Corinthians não vai comprar o Thales Magno. Além de não ter dinheiro, o Corinthians também, mesmo com o futebol dele melhor, o Corinthians já perdeu a confiança no Thales Magno. Então ele já está jogando sabendo que o Corinthians não vai comprá-lo. Então Thales Magno, Romero, são jogadores que estão totalmente aí, na minha opinião, que tem que ser dispensados do Corinthians. Chegou o momento, não dá mais para o Corinthians ficar. O Corinthians tem que desapegar, a mesma coisa que fez lá na época que tinha Fagner, que tinha Renato Augusto, que tinha Gil, que tinha toda essa galera aí. O Corinthians dispensou o próprio Cássio, que estava numa má fase. O Corinthians na época tinha ficado só com o Fagner, que passou um tempo também, foi para o Cruzeiro.
para o time do Cruzeiro. Então o Corinthians ele conseguiu aí, de alguma forma, se livrar de todos aqueles jogadores, tá, Fiel? Mesmo tem que valer para agora, o Corinthians tem que fazer um limpo aí e trazer jogadores reservas, porque clube nenhum disputa campeonato sem um bom elenco titular e sem um bom elenco reserva. Olha os principais times aí que estão brigando para título. Sai um jogador, entra outro aí à mesma altura, ou se não, um nível um pouquinho mais baixo, mas ainda consegue entregar, consegue suprir até o jogador titular voltar de uma contusão, ou um jogador que foi poupado, eles conseguem entregar ali o que o jogador titular ele entrega. E no Corinthians a gente não tem isso. Temos um banco de reservas totalmente frágil, totalmente um banco de reservas que não consegue jogar bola, um banco de reservas totalmente inútil, para ser bem sincero para vocês aqui. E desculpa aos profissionais, desculpa, é duro a gente vir aqui falar isso, porque de repente algum deles assiste esse vídeo aqui, mas é o que nós estamos vendo. O banco de reservas do Corinthians hoje não consegue entregar o que se espera deles. A gente teve que apelar para as categorias de base. O Dorival Júnior teve que apelar para as categorias de base, onde aí contra o último jogo do Corinthians, né, Fiel? Contra o Bahia, ainda os jogadores conseguiram entregar alguma coisa aí. O Corinthians criou algumas oportunidades de gol, poderia ter empatado, até vencido a partida, mas infelizmente perdeu. Agora a gente encara o Vasco, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas jogar fora de casa é sempre difícil, tá, Fiel? E com todos esses desfalques, sem 4 jogadores titulares, tá, Fiel? Esse é o grande problema do Corinthians hoje. E como que a gente cobra o Dorival Júnior nessa situação? É a pergunta que eu faço para vocês. Quando o Corinthians estava, o Dorival Júnior estava com seus principais jogadores em campo, considerado o time titular do Corinthians, ele deu um nó tático no Abel Ferreira, que hoje é considerado o melhor, se não for um dos, é o melhor treinador do Brasil, em 2 partidas. O Corinthians ganhou do Palmeiras dentro de casa e amassou o Palmeiras fora de casa. O Corinthians amassou o Palmeiras fora de casa, com o Dorival Júnior no comando, com as peças presentes para ele trabalhar. Então é um treinador de qualidade, é um treinador que sabe o que está fazendo, mas com esse elenco defasado e agora serão 5 titulares que não vão estar à disposição contra o Atlético Paranaense e 4 titulares no Brasileiro, consequência super difícil, sendo o Vasco, aí sendo o Palmeiras, sendo o Fluminense. Então realmente é uma situação bastante dramática que o Corinthians vive hoje por conta das lesões que se apresentam. Tá bom, Fiel? Quero que vocês comentem sobre o que a gente conversou até agora, se vocês acham que tem que cobrar o Dorival mesmo assim. Fiel, e detalhe importante, tá? Venhamos e convenhamos. Vocês vão dar exemplo do Mirassol? Respeito muito a opinião de vocês, que inclusive ontem respondi em todos os comentários, tá? Demorei para responder, mas respondi em todos os comentários. Vocês vão dar exemplo do Mirassol, que tem um time com uma folha salarial bem menor, que está jogando muita bola, que está bem no campeonato. Fiel, o Mirassol vem com esse time há anos. É um time que está entrosado, é diferente. O time do Corinthians é recém-montado. E mesmo assim, são jogadores que não conseguiram aí demonstrar, vamos dizer assim, uma entrega competente dentro de campo, principalmente os jogadores reserva. Esse time teria que ter anos e anos para entrosar, para aí você poder fazer uma comparação. O Mirassol está jogando com esse time há muito e muito tempo, então justifica aí o Mirassol está fazendo um ótimo trabalho. Eu acredito que não é culpa do Dorival Júnior, tá? Pelo menos nessa situação é culpa dos desfalques que está aí, que infelizmente se contundiram, e nada o Corinthians pode fazer, a não ser aguardar esses jogadores voltarem, tá? Eu sou contra hoje uma demissão do Dorival Júnior, tá, Fiel? Mas se caso for demitido, sim, o Tite é a primeira opção para ser treinador do Corinthians. Resta saber se o Tite aceitaria vir para um Corinthians, hoje que está totalmente defasado financeiramente, sem perspectivas. Fiel, torcedor corintiano, preste atenção que eu estou falando para vocês. O Corinthians hoje não tem perspectiva de melhoras, tá? Principalmente agora no curto prazo, por questões de dinheiro em caixa e a questão do elenco que se encontra, tá? Então o Corinthians, a gente vai sair do Transferban, vamos lá buscar 4 jogadores de ponta, não estou falando atacante, tá, Fiel? Jogadores de ponta mesmo, jogadores bons, para a gente se livrar desse fantasma da zona de rebaixamento e conseguir uma classificação melhor no Brasileiro, para uma Sul-Americana ou quem sabe uma pré-Libertadores. O Corinthians não tem esses recursos, mesmo que saia do Transferban, o Corinthians não tem um recurso para trazer reforços, tá? E é isso que a gente vai conversar bastante lá no Corintianeiro 2.0, tá, Fiel? Então eu acho que a culpa realmente não é do Dorival Júnior por tudo que vem acontecendo com o nosso Corinthians, tá bom?
Já referente à política do Corinthians, tá, fiel, que acontece segunda-feira, que vamos ter as eleições aí, uma coisa é certa, tá? Na minha humilde opinião, e eu não fico em cima do muro. O Roque Cittadini é o único cara que não pode ganhar no Corinthians. Esse cara, se ganhar, estamos aí declarando que o Corinthians vai afundar de vez. As ideias dele são ultrapassadas, ele não é a favor da reforma do estatuto. Para ele, o cara lá tem que ter 400 anos de Corinthians para poder votar, ou seja, gosta daquela política engessada, onde poucas pessoas podem contribuir com seus votos para eleger, porque aí você forma as chapas, né? Então, quanto mais chapas você formar, você está eleito. Do que expandir os votos do Corinthians. Ele quer que ali que 3 mil pessoas definem o futuro do Corinthians toda vez que tiver eleições, tá? É um cara que, na minha opinião, tem algumas ideias ultrapassadas. Apoiador na época de Roberto do Alibe, apoiador de Andrei Sanches, do William Monteiro Alves. Então, na minha opinião, é o pior cara que tem ali que possa ser presidente do Corinthians hoje, é o Roque Cittadini, e tem chances de ganhar, tá, fiel? Vou ser bem sincero para vocês. Só para deixar algo bem claro aqui para vocês, que muita gente está confundindo quando eu falo do Osmar Stable. Se o candidato a presidente, André Castro, se ele fosse certeza absoluta, nós aqui, torcedores, tiver a certeza absoluta que ele tem os 5 bilhões de reais, que é certeza, se ele ganhar os 5 bilhões de reais, cai na conta do Corinthians, se isso fosse uma garantia, se fosse uma certeza, eu acho que não deveria nem ter eleições. Os candidatos a presidente deveriam retirar suas candidaturas para deixar que o André Castro seja eleito e traga todos esses recursos para o Corinthians, que seria a salvação do clube. Só que eu não me iludo, tá, fiel? Eu não me iludo, eu vou ser sincero com vocês, mesmo contrariando muitas pessoas aqui no canal, que eu sei que muitas pessoas aqui gostariam de ver o André Castro como presidente do Corinthians, tá? Eu não caio nesse papo de, se eu ganhar eu trago 5 bilhões de reais. Estamos falando de muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido, não é pouca grana não, 5 bilhões de reais, tá? Vamos supor que trouxesse 4, que trouxesse 3, já valeria a pena. Mas realmente, pelas informações que saiu, alguns áudios do André Castro que saiu, hoje a gente tem que tomar cuidado com essas inteligências artificiais, é verdade. Vamos esperar o candidato a presidente a se pronunciar para ver a veracidade dos áudios, mas são áudios negociando, né? Voz do André Castro negociando com pais sobre pagar salários para manter os seus filhos nas categorias de base. Isso seria uma forma de corrupção, seria uma forma que deveria ter todos os motivos do mundo para expulsar o André Castro do Corinthians. Mas eu não sei se isso é verdade. Se vocês já viram esse esquema dos áudios, comentem aí nos comentários, tá? O corintianeiro, eu vi os áudios, eu escutei os áudios. Se não, eu dou um jeito de tentar trazer esses áudios aqui para vocês, tá? Mas se realmente foi o André Castro, tá? E com certeza ele vai explicar tudo o que aconteceu referente a esses áudios. Se realmente foi ele, não deveria ser presidente do Corinthians, tá, fiel? Agora, prestem atenção no que estou falando para vocês. Se for comprovado que esses 5 bilhões de reais ele cairia no Corinthians de forma limpa, de forma justa, de forma tranquila, seria a salvação do Corinthians e não deveria nem ter eleições. Aí eu seria André Castro desde de pequeno. Só que a gente não sabe se realmente isso tudo pode chegar no Corinthians, tá, fiel? Por tudo que vem acontecendo no Corinthians, por tantas promessas, pessoas promessam de tudo, fazem tantas promessas para ser presidente do Corinthians, ou seja, a gente já estamos tanto cansados sobre todas as promessas que fizeram para o Corinthians e não foram cumpridas, desde a época do próprio do Alibe, tá? Mas vamos falar aqui de Andrei Sanches, do William Monteiro Alves, de Augusto Melo. Foram tantas promessas que nos prometeram e não foram cumpridas que a gente fica meio que experiente na situação, né? Então eu realmente só acredito vendo, tá? Se ele for eleito, parabéns para ele, vou torcer para que ele faça a melhor administração do mundo e que realmente esse dinheiro caia para tirar o Corinthians dessa situação. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ser aqui pessoas com os pés no chão, analisar friamente se realmente é o melhor candidato para o Corinthians e se realmente tem todo esse dinheiro para cair no timão. Mas detalhe, fiel, detalhe importante, tá? Caso isso aconteça, porque o André Castro, muita gente está falando aí que não tem chance de ganhar. As informações que eu recebi são informações diferentes. Hoje, André Castro, ele está brigando igualmente com Osmar Stable e também com o Roque Cittadini.
essa proposta dos 5 bilhões mexeu com muitas pessoas no Corinthians e ele tem bastante intenções de voto. Então pode ser que o André Castro venha a ser presidente do Corinthians sim, tá, fiel? Não existe essa que não tem chance não. Tem chances de ganhar sim, tanto ele como o Stabile, como o Roque Stadini. Dentre os três, o Roque Stadini, na minha opinião, é o presidente que não pode ganhar. Só para tirar uma dúvida de vocês, tá? Essa eleição é as eleições tampão, que eles costumam falar, que vai até 2026, até o final de 2026, tá? Porque aí depois vai ter novas eleições no Corinthians. Essas novas eleições, os candidatos que estão se candidatando agora, se eles ganhar, eles podem participar das eleições normais que vai ter, as eleições regulares que costumam falar, tá, fiel? Então, mesmo que o Osmar Stabile ganha, ou o André Castro ganha, ou o Roque Stadini ganha, depois nas novas eleições, eles poderão participar novamente sem problema nenhum, porque essa eleição é só para eleger um presidente porque o nosso ex-presidente foi impeachmentado. Então, mesmo aí que qualquer um ganhe, eles podem se recandidatar novamente nas próximas eleições do Corinthians, tá bom? Só para deixar vocês informados, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Já estou indo lá no Corintianeiro 2.0 gravar com informações bombásticas sobre Names Rights aí e também Transferban. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!